pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês, hoje, presente, para quem estiver nos vendo aí daqui a um tempo. Vim contar umas histórias para vocês, mas vim falar, acima de tudo, sobre sentimento. Acho que hoje é um dia, tenho andado bastante sentimental e acho que sentimentos têm me trazido várias coisas. Eu queria começar com essa pergunta. Já pensaram sobre ela? O que é um sentimento básico para vocês? Chutam algum? Felicidade. Tem muitos sentimentos, amor. Mas antes desses sentimentos, eu queria talvez trazer um elemento que nos leva à felicidade, ao amor ou qualquer outro sentimento. Queria tratar hoje com vocês sobre o sentimento água. Pode parecer estranho, mas a água é o que dilui a vida, é o que dá possibilidade para a vida. Então, água é um elemento que, obviamente, nos traz o amor, que talvez seja o nosso sentimento mais fluido. Traz também a raiva, que é aquele sentimento que seca a gente, né? Faz a água virar vapor, sai vapor pelos nossos ouvidos e a gente resseca. Traz um sentimento da sede. A gente sente sede quando o nosso corpo está seco. A gente vive de muitos sentimentos associados à água. A água nos permite sentir. E eu queria trazer a imagem dessa pessoa. Foi, não foi. Então, esse aqui. Que nos permitiu entender água e sentimento. Que viabilizou esse olhar para quanto essa molécula que a gente conhece como água pode traduzir sentimentos, como isso pode acontecer nas nossas vidas. Masaru Emoto fez vários experimentos, para quem não conhece, expondo moléculas de água a um fenômeno de cristalização, e os cristais davam diferente de acordo com o tipo de sentimento manifesto sobre a água. E dessa forma, eu vim trazer para vocês algumas reflexões sobre se sentir água e como é que a gente percebe a água no nosso dia a dia e em nós fazendo parte. Para contar um pouquinho esse meu sentimento pela água, talvez valha a pena contar para vocês um pouquinho de onde nasceu tudo isso. Eu trabalho numa ONG atualmente chamada SOS Mata Atlântica. Atualmente já faz 20 anos, né? Mas eu trabalho lá, faço muitos outros trabalhos com muitas outras pessoas. Esse é o meu lugar de trabalho. Foi aí que eu aprendi a olhar para os rios e sentir dos rios o que eles tinham para me contar. Traduzir um pouco desse sentimento água na minha atuação. Eu trabalho num projeto chamado Observando os Rios, que convida pessoas a cuidarem de um rio, olharem para um rio e fazerem desse rio o seu objeto de cuidado. E aconteceu que uma vez eu fui viajar para uma cidade para participar de um evento político. Mas fui lá para levar mensagens sobre água. Eu cheguei bastante antes do horário previsto e tinha a possibilidade de andar pela cidade e fui até o rio da cidade. E lá no rio da cidade eu parei, contemplei e me permiti estabelecer uma relação. E foi muito interessante que algo começou a mudar dentro de mim naquele contato. Eu comecei a sentir como se o rio estivesse falando comigo algumas coisas, como se o rio estivesse me passando algum recado sobre injustiça, degradação, usos do solo, saneamento básico, exclusão. Eu comecei a ver tudo isso no rio. E foi muito interessante que quando eu fui para o evento, o evento político, o que as pessoas falavam na mesa, o que as pessoas apresentavam para a população, não era exatamente o que o rio tinha me traduzido. Então parecia que o rio falava a verdade, enquanto as pessoas ali publicamente mentiam sobre algo, ou escondiam algo que o rio estava deixando exposto. E naquele momento eu entendi uma coisa muito poderosa, muito mágica, que o rio é um espelho. O rio é um reflexo da gente. O rio mostra para a gente aquilo que a gente é, a cultura que a gente tem,
a educação que a gente tem, a situação que as pessoas vivem. Está tudo expresso no rio. Basta a gente parar e olhar e sentir o rio. Basta a gente se dedicar um minutinho e tudo isso fica presente. E é muito interessante porque o rio sempre foi nosso espelho. Desde antes da gente ter celulares para fazer selfie, ou espelho no banheiro de casa, se a gente quisesse saber de verdade quem nós éramos, ou conhecer as nossas feições, nós procuraríamos uma poça de água para agachar ali, para se olhar e ver quem de fato nós somos, como estamos bem maquiados, bem barbeados. A poça d'água é esse nosso espelho. A água é essa possibilidade para a gente. E mesmo esse tendo sido nosso espelho ancestral, a gente não faz mais esse uso do espelho, mas o rio continua sendo o espelho da nossa sociedade. Quando a gente, por exemplo, olha para essa imagem, é uma imagem já relativamente antiga do rio Jurubatuba, ou, se vocês quiserem, Rio Pinheiros, atualmente é o canal Pinheiros. O que esse rio está contando sobre nós? Muita coisa, né? Muita coisa. Está contando que também ninguém usa esse rio para prática esportiva, ninguém vai ali fazer poesia, ninguém vai ali se inspirar, né? A gente deu as costas para os rios. Então, os rios estão ali clamando a nossa atenção, pedindo a nossa atenção. E, obviamente, que esse olhar, esse sentir o rio me fez buscar informações. Acho que a primeira informação foi a informação, esse espelho me levou para fora. Esse sentir um rio me levou para fora. Eu queria dados, eu queria técnica, eu queria conhecimento sobre o rio. E foi aí que, obviamente, eu fui partir para entender situações do rio, onde está a água, quantos metros cúbicos tem, o que é uma bacia hidrográfica, que leis incidem sobre a água, quem cuida da água na cidade, o que é saneamento básico, de onde vem, para onde vai, como é que funciona o tal do ciclo da água. Fui atrás de toda essa informação e descobri muita coisa sobre a água. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas águas tem no planeta? A água é uma só. A água é uma só. Na verdade, a gente vive no planeta água, que não sei por que a gente apelidou de terra. Mas ele é água. E eu fico bolado com uma outra questão com relação ao planeta água, que a gente chama de terra, que todas as missões espaciais, e não foram poucas, saíram daqui ou estão olhando para fora, buscando água em outros planetas, em outros sistemas. E eu até daria uma dica para a galera da NASA, de repente, ou para os pesquisadores. Vamos virar o Hubble, vamos virar o James Webb 180 graus para a gente achar esse pontinho azul que já tem água em quantidade e ainda com qualidade. Quem sabe talvez a gente, com essa descoberta anunciada, a gente dê um pouco mais de valor para esse lugar que a gente já tem com água. E obviamente que olhar para fora ainda me provocava um vazio, porque eu tive muita informação, acumulei muita informação, mas ainda me era um vazio. E aí eu fiz o caminho inverso. Olhei para fora e fui olhar para dentro. Fui procurar água dentro de mim. E obviamente a biologia me ajudou muito a entender mais e melhor do que a água faz dentro do nosso corpo. Primeira das coisas é a nossa composição, né? 70% do nosso organismo, em média, é água. Quando a gente é bebê, muito mais. Quando a gente é mais idoso, menos água, a gente está mais mineralizado. Quando vocês me olham aqui, eu, com a minha massa atual, represento aqui 56 litros de água falando oi para vocês. Vocês conseguem ver 56 litros de água aqui? Pois é, sou eu, uma água falante, que veio aqui contar umas histórias de água para vocês. E eu percebi uma coisa interessante, que quando a gente olha para fora e entende o ciclo da água, é legal a gente olhar para dentro. E a gente vê que a gente também vive um ciclo da água. A gente tem uma nascente, por onde a gente deveria colocar em média 2 litros de água para dentro por dia, para hidratar o nosso corpo, para manter os nossos fluxos internos. Eu trouxe propositalmente essa imagem que mostra um sistema circulatório, porque são nossos rios internos. E olha que legal, a gente deu um nome para os nossos rios internos. Quando a gente pega ali a aorta, a maior zona que sai ali do coração, sai do ventrículo direito, é o nosso rio Amazonas.
A gente podia talvez pegar a nossa artéria renal e talvez chamá-la de Tamanduateí. Talvez a gente pudesse chamar... É muito doido, né? Porque a gente deu nome para os nossos rios internos e para esse fluxo que a gente vive dentro do nosso corpo. Falei para vocês que a gente tem uma nascente, mas a gente não tem apenas uma foz. A gente devolve essa água não fica na gente. Quando eu falo de ciclo da água, é porque a gente participa do ciclo da água. Internamente a gente tem o nosso ciclo, mas a gente participa do ciclo da água. A gente devolve a nossa água na forma de urina, na forma de fezes, na forma de suor, galera. Vocês não sabem como eu estou suando de estar aqui na frente agora. A gente devolve na forma de lágrimas. A gente devolve na forma da nossa respiração. A gente faz parte do ciclo da água. E aí é interessante, obviamente, quando a gente volta a olhar para esse corpo humano e compara com um padrão da natureza, que talvez a gente esteja acostumado a ver. E na natureza, gente, não tem acaso, não tem coincidência, tem evolução. Tem uma sabedoria natural que faz que alguns padrões sejam eficientes e sejam repetidamente usados pela natureza. E não é à toa que a gente vê sistemas bastante parecidos nessa distribuição de líquido e nessa retirada daquilo que está em excesso. Eis a água. E quando a gente pensa no nosso corpo, é interessante pensar também essa água como sendo algo que flui dentro do nosso organismo, chegando a lugares que a gente nem imagina. A gente tem aproximadamente, segundo os cientistas, alguma coisa em média de 37 trilhões de células no nosso corpo. Uau! E todas elas são banhadas, todas elas permeadas pela água. E aí aconteceu uma coisa obviamente bacana, que o meu rio interno encontrou-se com os rios externos. E a gente começou a viver uma comunhão, eu comecei a viver uma comunhão do meu rio interno com os rios externos que eu encontrava. E vi que aí eu fui tomado, já que eu estou falando de sentimentos, fui tomado obviamente de um sentimento que o meu rio interno falava sobre os rios externos, de quanto a gente tem sido injusto, ou quanto a gente tem criminalizado os rios. A gente reclama dos rios. Quem aqui nunca ouviu uma frase que é falar, esse rio está fedido? Ou quem aqui não reclamou do lixo que está no rio? Quem aqui não reclamou da chuva que fez haver a enchente, mesmo a gente tendo ocupado a margem que é do rio, a várzea que é do rio? Quem aqui não olhou para um rio e falou assim, a gente não pode entrar nessa água porque ela dá doença para a gente? Então é muito louco porque o rio está trazendo esse sintoma para a gente, ou o rio está trazendo essa possibilidade da gente refletir que a nossa cultura reclama daquilo que está de braços abertos, oferecendo a vida e os sentimentos para a gente. Quando a gente olha para isso aqui, esse talvez tenha sido o encontro mais inusitado da minha vida. Aquele da frente ali sou eu, com o meu chapéu de trabalho. Eu não sou Jesus, mas eu andei sobre a água. Esse aqui é o rio Juqueri, aqui na zona norte de São Paulo. E esse é o retrato de um rio que está contando para a gente que essas pessoas não têm, são pessoas que estão excluídas, estão à margem da educação, do saneamento básico, da inclusão social. E o reflexo disso é o rio. É um rio sólido, é um rio que está clamando pela nossa atenção, está clamando políticas públicas. Mas ele não está clamando para ele, porque ele é só o reflexo. Ele está pedindo para a gente, está pedindo para as autoridades, está pedindo para o sistema olhar para as pessoas, né? Para que ele, obviamente, seja um espelho mais agradável. E aí, a nossa conversa é essa aqui hoje, no TEDx Jurubatuba. Regenerar é preciso. Sim, regenerar é preciso. Eu vivi uma experiência bastante recente com 50 jovens de um colégio que eu leciono, no qual a gente fez uma monção. A gente saiu do Rio do Bairro, e a gente desceu até o Médio Tietê, viajando cidade a cidade. E esse foi o nosso encontro lá em Salto com o Rio Tietê, né? E até então era um rio degradado, até então era um rio sem grandes possibilidades. E aqui a gente se deparou com essas corredeiras incríveis e falamos, uau, que coisa mais linda. Que turbilhão que é esse? Que movimento que é esse? E no dia seguinte aconteceu uma coisa mágica. Que o rio que a gente tinha visto tão degradado ao longo do nosso caminho,
foi o rio que renasceu, que se regenerou. Foi o rio que esses jovens pularam dentro, nadaram. E obviamente que eles voltaram bastante impactados e bastante chocados e chocadas, porque nasceu um outro sentimento a partir desse contato íntimo com a água. O da indignação, o da solidariedade, o da inquietação do porquê que nos centros urbanos a gente não consegue ter esse tipo de relação com os rios. Os rios continuam segregados, apartados da possibilidade humana, canalizados, tamponados, marginalizados. Então, foi muito interessante o quanto isso foi uma provocação para que esses jovens sentissem na pele esse contato regenerador com o rio. E, por fim, eu acho o quanto eu queria dizer para a gente que essa regeneração não começa fora da gente. Ela começa dentro de cada uma de nós, cada um de nós. No nosso sentir. Nessa água de dentro, conversando com a água de fora. Da gente conseguir olhar para o rio e entender o rio como parte da gente. Não um rio apartado de nós. O rio não está lá, o rio está aqui. Se a água é uma só, ela passa por mim, ela passa pelo rio, ela está no mar, ela está na chuva. E a gente tem que trabalhar solidariamente por essa água. E nesse sentido, obviamente, meu pedido para a gente é o quanto a gente tem que sentir-se água. O quanto a gente tem que olhar para esse sentimento que está na nossa base, dessa nossa existência, dessa nossa gratidão, por termos essa água à nossa disposição. O quanto a gente tem que entender que a gente pode fazer gestos bastante pequenos, como, por exemplo, partindo da aldeia que a gente vive, do bairro que a gente vive, conhecendo o rio que a gente mora, nomeando e valorizando os rios da cidade, brigando, obviamente, lutando e votando por políticas públicas que tenham a ver com saneamento básico, tenham a ver com manutenção dos rios abertos, limpos, saudáveis, amistosos. Vocês podem ter certeza que a água de dentro vai estar muito feliz com esse exercício cidadão que a gente pode fazer pela água de fora. E é isso que eu vim convidar, obviamente, vocês, trazer um pouco dessa provocação do quanto a água, se a gente levar a sério o que Masaru Emoto fala, o quanto o rio vai ficar feliz se a gente for visitá-lo, respeitá-lo e trabalhar por ele. Tá bom? E como última coisa, eu fiz um neologismo de talvez um comprimento em sânscrito que muitas pessoas conhecem, que é Aguaste ou Namastagua. Ou seja, a água que habita em mim saúda a água que habita vocês. Obrigado.